Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver essa questão que corresponde à questão de número 8 do capítulo 6 do volume 1 do livro do professor Moisés Nicevai, curso de Física Básica. Essa questão corresponde à questão do capítulo sobre trabalho e energia, e essa questão envolve a interpretação gráfica de um gráfico de energia potencial, ok? E a determinação dessa analiticamente através de uma força dada. Vamos lá, a questão diz o seguinte: uma partícula move-se ao longo da direção x sob o efeito de uma força f de x igual a menos kx mais kzão x ao quadrado, onde k pequeno é igual a 200 newtons por metro e k grande é igual a 300 newtons por metro ao quadrado. O item A: calcule a energia potencial U de x da partícula, tomando U de 0 igual a 0 e faça um gráfico de U de x para menos 0,5 metros até 1 metro. O item B: ache as posições de equilíbrio da partícula e discuta sua estabilidade. O item C: para que domínio de valores de x e da energia total E, a partícula pode ter um movimento oscilatório. O item D: discuta qualitativamente a natureza do movimento da partícula nas demais regiões do eixo dos x. Então, a questão nos informa sobre a integral de uma função tipo polinomial, né? Que a integral de x de n dx é x de n mais 1 sobre n mais 1, ok? Então, para resolver essa questão, precisamos lembrar da definição de como calcular a energia potencial dada a uma força. Então, vimos nas videoaulas conteúdo que a energia potencial é igual a menos a função energia potencial, que isso é igual a menos o trabalho, né? Então, podemos escrever da seguinte forma, né? Sabendo que a energia potencial pode ser determinada através da seguinte equação, onde U de x é igual a menos φ de x, que é igual a menos a integral de x0 a x, de f de x' dx', onde aqui temos energia potencial dada em termos da função energia potencial e, por sua vez, dados em termos do trabalho de x0 a x. Ok? Então, a questão nos fornece a força, né? Tá? Aqui a questão nos dá a força, nos dá as constantes Kzinho e Kzão, e o que precisamos fazer é apenas fazer a integração utilizando essa relação da integral também dada pela questão. Ok? Então vamos lá. Então, substituindo a força, esse menos Kzinho x mais Kzão x ao quadrado na equação 1, o que nós teremos é, então, substituir aqui a força, né? Essa aqui. Então, vamos ter integral. Então, U de x é igual a menos a integral de x0 a x, de menos Kzinho x' mais Kzão x' ao quadrado dx'. A integral da soma é igual à soma das integrais, então separei e sabendo que uma constante pode sair da integração, então escrevi o Kzinho e o Kzão fora da integral, escrevi isso como duas integrais, e são integrais simples no formato como dado aqui na questão. Então, temos a integral de x0 a x, x' dx', isso vai ser x' ao quadrado sobre 2, e de x' ao quadrado, isso vai ser x' ao cubo sobre 3, aplicado nos limites de integração, no caso x0 a x. Ok? Então, isso nos dá uma energia potencial U de x igual a k sobre 2, abre parênteses, x ao quadrado menos x0 ao quadrado, menos kzão sobre 3, abre parênteses, x ao cubo menos x0 ao cubo. Então, a questão também nos fala que a energia potencial no ponto x igual a 0 é 0, né? Então, no nosso caso, isso vai resultar numa energia potencial tal que U de x é igual a kx ao quadrado sobre 2 menos kzão x ao cubo sobre 3. Né? Então, substituímos o x0 aqui e sabemos que a energia potencial nesse ponto é 0. Pronto. Então, temos a expressão da energia potencial, como a questão pediu.
E agora o que nós vamos fazer é representar graficamente essa energia potencial dentro desse intervalo de menos 0,5 metros a 1 metro. Então, para isso, nós vamos agora calcular o valor da energia potencial em alguns pontos dentro desse intervalo. Então, vou calcular a energia potencial no limite inferior, no limite superior e ver os pontos X onde esse potencial é nulo, tá certo? E os pontos X no qual a inclinação da reta tangente a esse gráfico é nula. Então, da equação anterior que eu tinha apresentado para vocês, para agora, eu substituí apenas os valores dados na questão das constantes casinho e casão por 200 N por metro e 300 N por metro, e nós chegamos finalmente a essa expressão de número 3, que o de x é igual a 100 vezes x ao quadrado menos x ao cubo. Então vamos lá representar graficamente, né? Então agora vamos representar graficamente o de x nesse intervalo como a questão nos pediu. Então vou deixar aqui só apresentando a equação 3. Vamos lá, então vamos calcular para o valor de u de x para alguns pontos x. Então começando por os pontos onde u de x é igual a zero. Então substituindo zero aqui no lado esquerdo da equação 3 e colocando x ao quadrado em evidência, temos que x ao quadrado vezes 1 menos x é igual a zero. Então isso vai resultar em duas raízes, x igual a 1 metro e x igual a zero. A questão já falava que no ponto zero a energia potencial era nula, mas aqui encontramos também. Então, nesses dois pontos, temos que a energia potencial vai passar pelo zero, tá certo? Agora vamos avaliar o ponto no limite inferior, x igual a menos 0,5. Então, nesse ponto, temos que o valor do potencial vai ser igual a 100 vezes, abre parênteses, x ao quadrado, né? Menos 0,5 ao quadrado dá 0,25, menos, aí, abre parênteses, menos 0,5 ao cubo. Como é um número ímpar, 3, então vai sair o menos com menos vai dar o mais, isso aqui. E 0,5 ao cubo é 0,125. Então, somando isso dá 0,375 vezes 100 resulta em 37,5 joules, ok? Agora vamos para o limite superior. No limite superior, x igual a 1 metro. O valor do potencial nesse ponto vai ser 100 vezes 1 ao quadrado dá 1, menos 1 ao cubo dá 1, então isso resulta num potencial nulo, no ponto x igual a 1. Vamos agora determinar os pontos dos valores do potencial no caso em que a força é nula, isto é, a derivada du dx vai ser igual a zero. A inclinação da reta que tangencia a curva potencial vai ser nula, ok? Então vamos lá, vamos primeiro calcular a derivada du dx, isso é, pela definição, é exatamente igual a menos a força. A força foi dada na questão, isso dá 200 vezes x menos 300 vezes x ao quadrado. Então, fazendo f igual a zero, nós teremos uma equação do segundo grau para x e, com isso, encontrando as raízes, teremos uma raiz que é x igual a zero e a outra raiz que é 2 terços, x igual a 2 terços, né? E, então, uma vez tendo esse valor, esses dois pontos, substituímos no potencial para descobrir o valor da energia potencial para esses pontos em que a derivada é nula. Então, o ponto x igual a zero vai ser o próprio u zero e o u de x 2 terços, isso vai resultar. Então, 100 vezes 2 terços ao quadrado dá 4 nonos, menos 2 terços ao cubo dá 8 sobre 27. Então, u de 2 terços vai ser 400 sobre 27, que é aproximadamente 14,81 joules. Agora, somos capazes de representar graficamente o de x, tendo em vista que obtivemos
alguns pontos do x e do seu valor do potencial para o intervalo desejado, do qual se deseja representar graficamente a energia potencial. Então, vamos lá, propriamente representar graficamente. Então, aqui são os eixos do x, e o eixo vertical é o eixo do potencial U de x. Então, vamos lá. Primeiro, vamos representar em bolinhas azuis os pontos que encontramos. Então, encontramos para U igual a 0, vai ser os pontos x1 e x0. Então, temos esses pontos, 2 pontos. E nos pontos dos limites inferiores de menos 0,5, de 1 e os pontos onde a derivada é nula. Então, está aqui todos esses 4 pontos representados. E agora somos capazes de traçar o gráfico, do qual terá um valor mínimo formando esse poço aqui, que será justamente como daqui a pouco discutido, o ponto de equilíbrio estável, o ponto onde a derivada é nula também, isto é, a força nula, mas no caso qualquer deslocamento em torno desse ponto vai gerar com que a partícula se afaste. Então esse ponto é o ponto de equilíbrio instável. E notem que energias acima desse valor aqui, o movimento será limitado apenas pelo um ponto na esquerda e ilimitado à direita, tá certo? A gente vai discutir isso um pouco mais à frente, nos itens como se pedem. Então pronto. Dito isso, nós respondemos completamente o item A. Nós calculamos a energia potencial, está aqui ela, a equação de número 3, e representamos graficamente dentro desse intervalo de menos 0,5 a 1 metro. O item B, ele pede, ache as posições de equilíbrio da partícula e discuta sua estabilidade. Então, na verdade, no item A mesmo, nós já calculamos essa derivada e encontramos esses pontos de equilíbrio, né? Então, lembrando lá das videoaulas conteúdo, o ponto de equilíbrio, os pontos de equilíbrio são os pontos onde a derivada é nula, isto é, são os pontos onde a força é nula, porque sabemos que a força é menos a derivada do potencial com relação à posição. No caso, como estamos tratando um sistema unidimensional, porque a força era só ao longo de x, então temos que a força é igual a menos du dx. Então, nos pontos onde a derivada é nula, isto é, f é igual a 0, são os pontos de equilíbrio. Então, vamos lá apenas escrever isso. As posições de equilíbrio são para f igual a 0, isto é, onde a inclinação da reta tangente à curva U de x é 0. E nós já calculamos, né? Já calculamos aqui quem são esses pontos. E quem são esses pontos? Em x0, onde o potencial é 0, e em x 2/3, que o potencial é aproximadamente 14,81. Então, um deles será o ponto de equilíbrio estável, que é o ponto x0, U0, e o outro ponto é o ponto de equilíbrio instável, que é o x 2/3, U aproximadamente 14,81. Então, como aqui representado. Então, pelo gráfico, é fácil notar que o ponto de equilíbrio estável é um ponto de mínimo e o ponto de equilíbrio instável é um ponto de máximo. Então, é fácil notar pelo gráfico que esse é o ponto de equilíbrio estável e esse é o ponto de equilíbrio instável, sendo respectivamente pontos de mínimo e máximo. Então, com isso, respondemos o item B e agora podemos passar para o item C. O item C pergunta para que domínio de x e da energia total E a partícula pode ter um movimento oscilatório. Então, a partícula terá um movimento oscilatório na região que é delimitada por 2 pontos de retorno para uma dada energia E. Então, todas as energias aqui abaixo desse valor de energia, que justamente corresponde ao ponto de equilíbrio instável, a energia que corresponde ao ponto de equilíbrio instável, qualquer valor de energia abaixo disso, a partícula estará presa nesse poço de potencial aqui, tá certo? Estará presa nesse poço de potencial e, consequentemente, apresentarão um movimento oscilatório para todas as energias no valor de 0 até 400/27 joules.
Então, escrevendo isso, de acordo com o gráfico da energia potencial versus posição, o movimento será limitado para valores de energia onde E é menor que a energia de equilíbrio instável, isto é, né? E é igual a U de 2/3, que corresponde a 400 sobre 27 joules, ok? Agora podemos passar para o item D, onde o item D pede para discutir qualitativamente a natureza do movimento da partícula nas demais regiões do eixo do X. Então, olhando aqui, né, discutimos já os pontos de equilíbrio, o estável e o instável. Discutimos onde o movimento será limitado com 2 pontos de retorno e a partícula, consequentemente, tendo um movimento oscilatório, que é para energias abaixo desse valor aqui, de 400 sobre 27 joules. E nos resta discutir o que acontece se a energia for maior do que esse valor, por exemplo, para esse valor aqui. Então, o que acontece para a energia maior do que esse valor? Então, notem que a partícula só terá um ponto de retorno à esquerda, consequentemente, seu movimento é limitado à esquerda e é ilimitado à direita para energias acima desse valor de 400 sobre 27, ok? Então, só, na verdade, no item C, nos restou calcular, faltar mostrar para vocês os valores de X para esses valores que são limitados, nesses 2 pontos de retorno. Vamos lá encontrar primeiro esses 2 pontos de retorno e depois escrever o que eu acabei de mencionar para o item D. Então, vamos lá. Então, os pontos do eixo X correspondentes a esse movimento limitado são, um dos pontos de retorno é o 2/3, né? Que é esse aqui, é o 2/3. Agora, precisamos determinar esse outro ponto aqui. Quem é esse ponto? Que é no valor de X negativo. Então, para isso, o que nós fazemos é substituir o valor da energia de 2/3 na expressão do potencial e determinar o X. Então, para encontrar o outro ponto de retorno, fazemos U de X igual a 400 sobre 27. Então, da expressão da energia potencial, expressão de número 3, essa daqui, então fazemos U de X aqui só ser igual a 400 sobre 27, ok? E resolvemos essa equação do terceiro grau. Então, o que temos é 100 vezes x ao quadrado menos x ao cubo igual a 400 sobre 27. Então, dividindo ambos os lados por 100, teremos, e trazendo esse termo, esses dois termos, na verdade, para a direita, o que teremos é x ao cubo menos x ao quadrado mais 4 sobre 27 igual a 0. A gente pode fatorar essa equação e obter a seguinte expressão, abre parênteses, 3x menos 2 ao quadrado vezes 3x mais 1 igual a 0. E com isso esse termo é 0, pode ser 0, ou esse termo é 0, e com isso nós encontramos as raízes. Uma das raízes vai ser x igual a menos 1/3 e outras duas raízes que com o mesmo valor é x igual a 2/3. Sendo que esse valor de 2/3, que corresponde ao ponto de retorno à direita, nós já tínhamos encontrado anteriormente, né, que corresponde justamente ao ponto de equilíbrio instável. Agora, acabamos de determinar o ponto de retorno à esquerda, que é x igual a menos 1/3. Então, com isso, podemos escrever que o domínio no eixo horizontal será x no intervalo de menos 1/3 a 2/3. E, por fim, né, a discussão sobre as outras regiões no eixo X com relação a ser limitada ou ilimitada, como falamos, o movimento será, para qualquer energia acima desse valor de equilíbrio instável, ela será limitada apenas pelo ponto esquerdo, à esquerda, né, pelo potencial, e à direita ela será ilimitada. Então, apenas escrevendo isso aqui, temos que note pelo gráfico que para E maior do que 400 sobre 27 joules, o movimento é limitado à esquerda e ilimitado à direita para x maior que 2/3. E com isso nós concluímos toda a discussão da questão, que envolve a interpretação gráfica de um gráfico de energia potencial e sua determinação analiticamente através da expressão da força. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.